A gente tá vivendo uma simulação? É isso que eu quero perguntar. Isso aqui é uma simulação? Eu tenho a mesma pergunta que você. Eu tenho essa dúvida. Eu confesso que eu tenho essa dúvida. Quanto mais tu descobre essas coisas misteriosas da existência, começa a dar mais dúvidas sobre o que é tudo isso. Muita. E vai ser muito difícil bater um martelo. Não importa se vai ser daqui a 100 anos ou daqui a 10 mil anos. Vai ser muito difícil bater um martelo. Porque o que acontece? Tudo é uma simulação. Isso aqui que a gente está vivendo, de qualquer forma, é uma simulação. Se eu te disser que você não está tocando o teu microfone, na verdade. Você é um conjunto de átomos. O microfone também. Os átomos não se encostam entre si. Então, na verdade, os átomos relacionados à pele da sua mão, eles têm uma relação de frequência diferente dos átomos da superfície do microfone. Então, quando eles se aproximam, eles tendem a tentar se repelir. E nisso, você, na verdade, é como se você tivesse um átomo do microfone, um átomo da tua mão, um átomo do microfone. E você está só suspendendo. Então, você se mistura ao microfone para poder segurar ele. Mas por que tu conclui que a gente está numa simulação por causa dessa informação aí? Porque a gente não sabe até onde a realidade vai. Você não tem como definir o que é realidade. O que você define como é a realidade? O que você está vendo? Pois é, também não sei. Mas e se você ficar cego e eu disser que tem uma batata na tua frente? E te der uma batata de plástico? Você vai sentir fria, tal, mesmo formato, e vai dizer, eu tô com uma batata na mão. Sim. O que é a realidade? É o que você está ouvindo. Veja bem, é o que você está ouvindo, é o que você está sentindo, é o que você está enxergando. Só que isso é tudo uma via de entrada elétrica. Sim. Como é que você responde se o que você está vendo é real? Eu acho que não tem como. Eu vou fazer até a pergunta mais louca de todas. Quem te garante que eu sou real e que isso aqui está acontecendo? E eu também tenho isso. Direto eu tenho isso. Porque não tem como saber. Na verdade, você pode estar internado num... Sim, eu tô fantasiando. Num coma. Sim. Tem uma tese do cérebro na caixa, que é um monte de cérebro em várias caixas, imaginando tudo que está acontecendo agora. A gente não tem como, na verdade, porque o que acontece? A nossa ideia, o nosso cérebro ele faz o quê? De um lado, ele refuta tudo. E do outro lado, ele tenta encontrar explicação para tudo. Então, toda vez que você refutar uma coisa, ele vai buscar uma explicação. Nem que seja astrológica. Espiritual, qualquer coisa assim. Então, ele sempre vai buscar uma explicação. Então, por mais que você, de repente, para você mesmo, você comprovasse que isso aqui é uma simulação, qual seria a resposta que o teu cérebro daria nisso? Porque ele ia ter que encontrar uma resposta. Porque o cérebro é programado para isso. Mas o que acontece se ele não achar nenhuma resposta? Ele não consegue aceitar não ter resposta? Vai achar. É aquela coisa assim, sabe? Por exemplo, assim, passa 4 anos e de repente uma coisa que você ouviu faz sentido. Você olha e fala, nossa, é verdade, aquilo que aconteceu 4 anos atrás. Agora eu entendi. Entendeu, Lufas? Entendeu? Mas aí tu acha que essa resposta... Ele achou só a justificativa. Então, tu acha que essas respostas são mentiras pra gente se enganar e continuar vivendo? Olha, eu não posso responder essas coisas assim pra todo mundo, porque daí eu posso bugar muita gente ao mesmo tempo. Mas é isso que a gente quer. Olha, tecnicamente, se for pra gente olhar bem friamente mesmo, né, pela ótica da ciência, nada disso existe e tudo existe ao mesmo tempo. Só que o nosso cérebro ele não consegue entender que nada existe e tudo existe. Então, por exemplo, vamos pegar o aspecto Deus. Tô falando, mas assim, não quer dizer que eu sou bem religiosa, tá? Então, assim, eu acredito em Deus. Só vou dar como exemplo para você poder entender. Você pega, por exemplo, Deus. A gente sempre coloca Deus como uma figura, né? Um indivíduo. É um indivíduo, é um criador. Agora, por que Deus não pode ser tudo? Incluindo essa cortina. Mas ele é? Tudo. Sim. Absolutamente tudo. Inclusive nós. Inclusive nós. E para muitas pessoas é difícil olhar e dizer assim, tudo é Deus. Porque se tudo é Deus e você pode tacar fogo nessa cortina, então nada importa? Tu acha que acreditar que tudo é Deus diminui o nosso senso de importância?
Não. É que a gente sempre tem que tomar cuidado com os bugs que a gente vai criar no nosso cérebro. Porque o cérebro também é da tela azul, não é só o Windows. E aí que é o problema. Porque assim, dependendo da história de vida que você tem e da cultura familiar, muitas vezes o que pode ser uma verdade que poderia ser libertador, pode ser muito ruim. Porque daí vai entrar em questões que estão lá armazenadas no teu subconsciente. Então tem algumas perguntas que elas têm respostas, mas essas respostas não são dadas propositalmente. Porque não se pode ter resposta. Tu tá dizendo que o nosso cérebro sabe a resposta, mas ele não nos revela a resposta, Não porque nos revela. ele vai bugar se ele nos der a resposta. Exatamente. Mas isso é muito... Porque existe uma estranho. briga muito grande entre o consciente nosso e o subconsciente. Que é aquilo que a gente fala assim, não siga sua mente, siga seu coração. A gente sempre tem essa briga, essa dualidade, ela existe desde o início dos tempos. Ela não é só uma briga hoje política entre esquerda e direita. A gente sempre teve o branco e o preto, o sim e o não, o claro e o escuro, o bem e o mal. Então, essa briga, ela tá na gente acontecendo o tempo inteiro. O nosso consciente, o nosso subconsciente, eles estão o tempo todo brigando. Porque o que acontece? O consciente é você. O subconsciente é a tua máquina. O teu cérebro não tem ideia de quem você é. Na verdade, ele nem se importa. Porque ele não tem consciência de indivíduo. Quem tem consciência de indivíduo é você. Então, até que ponto ele consegue absorver informações que muitas vezes você olha assim, como indivíduo, se me disserem, por exemplo, assim, sim, existe vida em outros planetas. Eu super aceito. Você aceita. O teu cérebro pode não aceitar. Sim. E é ali que é o problema. Por isso que o ignorante ele é mais feliz. Porque quanto mais você vai aprendendo, quanto mais você vai se aprofundando, mais você vai percebendo que as coisas estão indo muito mais além do que até você que está se aprofundando muito consegue entender. Porque é muito fora. E é muito difícil. Quando você pega, por exemplo, todo mundo que estuda neuroengenharia, tem um entendimento do cérebro num nível mais profundo. Até a gente, se a gente para e não dá uma respirada, e sei lá, não faz um mantra, não ora, não vai fazer uma trilha, alguma coisa assim, pira. Porque tem uma noção de que o quanto é muito jogo elétrico acontecendo e muita decisão sendo tomada que não é pelo indivíduo, e sim pelo subconsciente dele. Mas quem é esse cara que consegue observar tudo isso que está acontecendo no próprio cérebro? É o próprio cérebro? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Como é que tu consegue... Tu disse assim, quanto mais eu estudo o cérebro, para resumir, mais eu entendo o quão misterioso é tudo isso, mais difícil ficar bem com tantas informações. Vai se tendendo ao caos tudo. Quanto mais sabe, mais complicado fica, né? É porque vão gerando mais perguntas. Isso, e tu começa Mais a analisar dúvidas. muito e ter dúvida de tudo. Mas quem é essa pessoa que está observando tudo isso? Se não o próprio cérebro? O cérebro ele não observa, o cérebro ele só faz equações. O cérebro trabalha com estímulos elétricos, que vão gerar estímulos neuroquímicos. Toda essa parte neuroquímica pode gerar, que é o que vai acontecer depois, de te dar ou um ataque de pânico, ou uma depressão, ou ansiedade. E é isso que acaba acontecendo. O cérebro ele começa a juntar, por exemplo, lembra que eu falei 2 mais 2, 4? E daí, de repente, ele olha e fala assim, putz, mas 2 mais 2, 4, mas... Cara, mas eu acho que pode dar 4.1. Não, mas não pode dar 4.1, porque 2 mais 2 são 4. Como é que tá dando 4.1? Aí que começa, entendeu? Porque daí o que acontece? O indivíduo não tem como ele controlar, enquanto ele não tiver controle sobre a máquina. Porque o que acaba acontecendo? O cérebro ele tá trabalhando com impulso elétrico. Então ele vai fazer os disparos enlouquecidamente. Automático. Sim, porque ele vai ficar tentando procurar no banco de dados as respostas, no ambiente externo as respostas, nas experiências de vida, em tudo. Ele vai tentar... Porque imagina que 94% do que acontece na tua vida você não tem ciência. Você tem ciência de 6%. Isso é um dado. Isso é um dado. Isso é um dado. Você só tem consciência de 6%. Meu Deus. 94%, o teu cérebro sabe. Tá lá. Armazenou.
O meu cérebro, por exemplo, ele sabe até o que está acontecendo aqui. Eu não estou prestando atenção, mas ele sabe. Então o cérebro está armazenando isso tudo o tempo inteiro. Aí o que ele começa a fazer? Mas tem alguma coisa errada. 2 mais 2 era para dar 4. Por que está dando diferente? Aí ele começa a procurar. E daí ele vai ele vai fazendo aquela varredura no banco de dados. E vai. Só que ele não consegue encontrar a resposta. Por quê? Porque o dado não está lá ainda. Uhum. E daí ele fica tentando. E aí tu vai pirando, porque o que acontece? Aquilo vai começar a vir pro consciente de que forma? Seja numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, seja numa bulimia, uma anorexia. Uhum. Porque o que acontece?